Aí, internacional. Pô, já temos o padre. Já temos, já desencana do que eu tô falando. O padre é mais importante. Temos o padre? Já temos o padre? Temos. O padre. Então está aí ele hoje, a grande estrela do debate, O craque do jogo. O craque do jogo. Aí está. Aí Padre está. Kelman, uma salva de palmas pra ele. Fala, Olha padre. aí. Vamos aplaudir. Tudo bem, padre? Kelman. Tudo bem, Emílio, graças a Deus. Pô, é um prazer conhecer. Eu não conhecia o senhor, padre. O que existe em relação, porque estão falando que você não é padre, que é padre. Qual é a história disso tudo aí, pra gente poder divulgar aqui no programa? Emílio, ninguém pode se autoproclamar sacerdote. Para uma pessoa, um ser humano, ser sacerdote, é preciso ele ter vocação. Depois desse processo vocacional, ele precisa passar por um período de formação. E para realmente ser ordenado padre, ele precisa de um bispo que o ordene, que o consagre sacerdote. Então, tudo isso faz parte da caminhada sacerdotal. Primeiro você é um jovem vocacionado, depois você se torna um seminarista, depois de seminarista você é ordenado diácono, depois de diácono, que pode variar entre 6 meses a 1 ano de experiência diaconal, para você aprender um pouco a esse novo da sua vida, saber o que é, na prática, o diaconato. E depois disso, você é ordenado sacerdote. Então, há um processo de formação longo, às vezes 7 anos, às vezes 10 anos. A variação vai de acordo à jurisdição que você está, de acordo com a congregação religiosa que você faz parte, isso para os romanos, né? Tem padres que levam 10, 12 anos para serem formados, outros menos, né? Então, o principal é entender que um padre não pode se auto-intitular sacerdote. Ele é ordenado por um bispo. Somente o bispo é que pode fazer isso com aquele candidato ao sacerdócio. Muito bem, Boa então tarde. está explicado aí para vocês. Padre- Eu achava que poderia qualquer um, porque agora homem pode virar mulher, mulher pode virar homem. Só passei pra dar um beijo, hein? Ô, que galera. Ele emprestou o estúdio. Pra Obrigado. dizer, sabe o quê? O padre veio, mas você, Emílio, é um pipoqueiro, tá? Sensacional. Boa, Carlinhos. Boa. Um abraço, Carlinhos. pô, obrigado. Valeu, Mendinho. Obrigado. Valeu. Eu gostei desse Rica, viu? Gostei dele. Boa. Posso fazer uma pergunta? Vai me converter, vai me Obrigado, Rica. Se você quiser acompanhar lá, tá no site também. Cara Tapa. Cara Tapa, que é o fenomenal. O Isso. canal do YouTube. Posso que fazer ele uma tem. pergunta para não fugir nessa questão Pois não. de sobre ser padre ou não ser padre? Tudo bom, padre? Boa tarde aí. Eu queria fazer uma bem. pergunta para o senhor. O senhor acha que o que aconteceu ontem com esses questionamentos, falando, o senhor é padre de festa junina, o senhor tem medo de ir pro inferno, falar que o senhor está fantasiado, o senhor acha que foi cometido intolerância religiosa com o senhor ou não? Mas se isso não for intolerância religiosa, isso é o quê? Né? Não aceitar o diferente. Se eu sou sacerdote, o outro faz chacota publicamente num canal de TV, transmitido para o país inteiro, me chamar padre junino, ou eles me chamaram de tantas coisas que eu nem me lembro mais. Mas tudo isso é sim intolerância religiosa num grau talvez pequeno, mas que se a gente deixar e permitir, isso pode virar o que acontece lá na Nicarágua, né? E nós não podemos permitir isso, porque nós sabemos que são os padres e pastores que contribuem bastante no Brasil, cuidando das pessoas. Quantas casas aí de jovens que estão em recuperação das drogas são atendidas, assistenciadas por padres e pastores? E nós somos ridicularizados publicamente por políticos que, às vezes, deveriam servir o povo e se servem do povo. Pelo amor de Deus, né? Show. É isso aí, padre. Você tocou num ponto que eu considero muito importante, porque é o seguinte... O Estado sempre diz que vai cuidar de todo mundo, de drogado. Sempre quando eles vêm de cada 4 anos, sempre vem aqui que vai resolver o problema da Cracolândia, das meninas grávidas, das meninas que foram abusadas. E no final, quem está sempre ajudando é a igreja. Seja ela evangélica, seja ela católica. Verdade. É sempre lá na igreja, no bairro tem a igrejinha, o cara vai na igreja e ele tem o apoio da igreja.
Exatamente. Sempre assim. E esses caras vêm aí dizendo que vai... agora eu vou cuidar Eu vou resolver, Agora. ninguém assume o BO. Não cuida do povo. A menina vai lá, foi estuprada, vai na delegacia, faz o BO, fala, não, o Estado vai cuidar de você. Não cuida. Fica abandonado. Quem cuida é a igreja. No final das contas, é a igreja que está lá cuidando. E depois demoniza de o padre. Show. Não, sim. Por quê? Porque o político quer dizer que ele vai cuidar de todo mundo. E não cuida porcaria nenhuma. Isso é a maior mentira de político. Tá certo. Alô? Opa. Eu concordo com você. Tá. Eu concordo com você. Porque se vocês pararem um pouquinho para observar, quantos padres no início da nossa colonização deram a sua vida, o seu sangue? É um grande exemplo isso. Os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500, lá na minha terra, na Bahia, inauguraram esse país, louvando a Deus e agradecendo, louvando a Deus com a primeira missa celebrada. Depois, o que eles trazem nas naus, sacerdotes também. E esses sacerdotes, eles adentram, saem da praia, vão para o interior e vão fundar as cidades, vão catequizar os índios, vão levar para os índios aquilo que eles não conheciam, que era Jesus de Nazaré. Nós não conhecíamos isso aqui. Foram os europeus que nos trouxeram esses valores e esses costumes cristãos. E os sacerdotes foram os portadores disso. Trouxeram para as Américas os portugueses e os espanhóis, especialmente no nosso país. E eu costumo dizer isso porque fez parte da minha juventude. Eu estudei num colégio onde o colégio levava o nome desse santo, Colégio Padre José de Anchieta, lá no interior da Bahia, em Acajutiba. E foi nessa escola que eu aprendi muito, porque eu entrei ali na primeira série, fiquei até a 8ª série, e lá eu fiz a minha primeira comunhão, lá eu fui catequizado. Nessa escola eu tinha aula de educação moral e cívica, eu tinha aula de USPB, eu tinha todas as terças-feiras, eu lembro como hoje, todas as terças-feiras nós éramos não obrigados, mas convidados a cantar o hino nacional. Quanta saudade eu tenho desse tempo. Cantar o hino nacional, o hasteamento da bandeira. O nosso diretor e dono da escola, o senhor Oswaldo Calazans, quanto esse homem ajudou a juventude daquela cidade, levando valores, levando também a vida religiosa para os alunos, levando civismo para esses alunos. Então, a minha base, como escola de base, ali da 1ª à 8ª série, foi nessa escola. E eu aprendi muito. E tem até fotografias no meu Instagram, se vocês quiserem ver, que eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Visite as redes sociais do Padre Kelmo, vocês vão ver lá as minhas fotos da primeira comunhão com uma freira, na minha escola com o seu Oswaldo, eu ainda jovenzinho, acho que tinha 7, 8 anos, o diretor da escola. Ali era a minha segunda casa. Ali eu aprendi com os meus professores tanta coisa boa que me preparou para os desafios da vida futura. Então nós precisamos cuidar dos jovens assim. Eu não aprendi na minha escola, no meu tempo, sexualizar-me. Não, nós aprendíamos ali valores e princípios. A minha família, sim, me ensinava aquilo que a escola, complementava aquilo que a escola não ensinava. Mas era esse conjunto de aprendizado, né? A escola e a família e a igreja. Sempre a igreja. Exatamente, padre. É a família, a escola, a igreja. São as instituições. Exatamente. Isso que a gente também não pode perder muito isso, né? Boa. Cuidar da nossa espiritualidade. Isso faz falta pra galera também. Ô, padre, eu preciso fazer um merchan aqui, porque você acabou gentilmente atendendo o nosso pedido. Eu tenho um compromisso comercial aqui de 5 minutos, então vou esperar e daqui a pouquinho você pode ficar mais um tempo com a gente, né, padre? Posso sim, sem problema. Isso, eu vou fazer o Andrade tá aqui, eu vou fazer esse breakzinho rápido. Show. 13h a gente entra na TV e entra com o padre na TV. Muitas perguntas pro padre. É isso aí. Está aqui o nosso querido... Que não falha. Ele não falha Ele tá também, sempre né, na Andrade? hora. Não tem como falhar, né? Não tem como falhar.
É isso aí. Ainda mais quando vai trazer coisa boa, coisa Exatamente, coisa que funciona. Exatamente. Nesse momento que está todo mundo perdido aí. Vem uma notícia boa. Isso. Todo mundo olhando para um lado, para o outro, vai ter eleição domingo, o que vai ser tal. Tem aqui um produto que esperança. Realmente funciona, porque careca ninguém gosta. Não. Nem presidente da República, nem CEO de empresa. Não. E principalmente você que começou a perder o cabelo agora e está falando, o que eu vou fazer? Vou perder mais para depois fazer um implante? Vou gastar um caminhão de dinheiro para furar minha cabeça e colocar poucos fios de cabelo, que vai ficar mais ou menos bom? Experimenta esse produto aqui, ó. Exato. O Hervik. E o que acontece? Nesse momento, quando ele vem aqui, ele vem com uma promoção especial. O Andrade sempre traz um lote especial. Ele não esteve nos 2 últimos programas, por quê? Porque ele faz um preço campeão de audiência, que ele joga lá embaixo, e aí não tinha o produto, e agora você arrumou um lote especial para hoje. Disponibilizamos. Mas é só no 0800 020 1726. Eu quero que você fale do Hervik, depois nós vamos passar o preço. Oportunidade. Eu sei que você preparou algo inédito. Fez com carinho. É a oportunidade. Quem está nos acompanhando, eu digo para pegar o telefone já ligar pra gente no 0800 020 1726. Liga agora, gente. 0800 020 1726. A gente sabe, Emílio, já estamos aí há mais de um ano na emissora, trazendo esse produto que realmente funciona. Tem vários antes e depois, tem vários depoimentos, dezenas de depoimentos a gente recebe por dia. Então, é um produto que tem o laudo de eficácia da Anvisa, teste de eficácia comprovado, isso a gente já sabe. Já foi vendido para mais de 50 países. Então, quem está nos acompanhando agora, muita gente fica na dúvida. Pô, será que eu compro? Será que eu não compro? Será que dá resultado? Será que não dá resultado? A dica que eu dou pro pessoal de casa é o quê? É a persistência. Lógico. É você ser regrado, é você usar todos os dias. Disciplina. Como o Emílio falou, disciplina. Como o Emílio falou, experimenta, não custa. Claro, tem condições de fazer o implante, tudo mais, bacana. Mas assim, experimenta o Hervik antes. Isso. Às vezes nem precisa chegar ao ponto de você fazer um procedimento invasivo para poder recuperar. E se você me permitir, quem fez o implante, usa o Hervik. Usa. Porque o seu cabelo vai ficar muito mais fortalecido. E não vai dar aquela impressão de cabelo de boneca. Porque quando ele implanta menos fios do que a gente tem normalmente. Exato. Então você que fez, principalmente você que fez o implante, experimenta o Hervik, você vai ver como ele funciona. Ele potencializa, né? Isso. Quem está nos acompanhando agora, só para ter uma noção, na composição ali é nanotecnologia, biotecnologia, tem cafeína que pode estimular o crescimento do cabelo em até 3 vezes mais. O natural é crescer 1 centímetro por mês. Com o uso do Hervik pode vir a crescer até 3 centímetros. Então, assim, é oportunidade para você. Esse caso de antes e depois ali, Emílio, que a gente tá vendo, sabia que o do Ceará tá muito parecido com esse caso? Eu Ceará é vi o o nosso Ceará. garçom da Dirce. Tá sensacional. Impressionante, cara. E muita gente realmente manda esses resultados, manda esses antes e depois. E aquela coisa, a gente tem que usar todos os dias, tem que usar regradinho. Então, você aí que por algum momento da sua vida tá passando aí por queda excessiva de fios, às vezes é um estresse, às vezes é aí a questão hormonal, às vezes genética também, alimentação, tudo isso. O nosso cabelo sente o reflexo e às vezes começa a cair muito. Quando você usa o Hervik, ele vai lá na raiz do fio, ele fortalece a raiz, primeiro passo, então segura o cabelo ali. Na sequência, ele vem estimulando o crescimento do cabelo novamente. Então, você que tá me acompanhando aí, tá acompanhando o programa aqui, já liga, dá essa oportunidade pra você. Você que já tá careca, você que tá calvo, pega o seu telefone agora, liga no 0800 020 1726, adquire seu tratamento, porque eu falo uma coisa, só tem resultado quem faz o tratamento. Não adianta você ficar adiando, uma hora reclamando, vai nascer uma hora nasce. Não tem jeito. gente. Não, mas olha, é impressionante. É impressionante. É impressionante, porque quem está acompanhando a gente agora pela rede, né, pela plataforma que tem imagem, tá vendo que realmente funciona, o produto realmente ele funciona. Porque isso aí, quando você olha, que é o cabelo que vai afinando. Vai afinando. Vai então perdendo você começa a ver o couro cabeludo. Ele vai começa a ver o couro cabeludo, o cara já pensa, putz, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Mas ele tem ainda o fio bem fininho, é onde o produto, o Hervik vai... E eu falo pro pessoal até de casa fazer esse teste. Por exemplo, o cara que tá com a entrada muito grande ali, tá ficando carequinha, olha perto do espelho, ou tira uma foto, dá um zoom pra você ver. Como o Emílio falou, tem aquele cabelo ralinho, aquela penugem. A gente sempre deixa bem claro, não faz milagre, não é mágica. Se não tem
tem o bulbo capilar, não tem o que fazer. Já era. Mas se tem essa penugem, esse cabelo ralinho, e você usar o Hervik, ele vai funcionar. Por quê? Porque ele vai estimular o crescimento do fio, vai fortalecer, e aí até altera a cor do fio, porque o cabelo fraco, ele é mais claro. Isso. Normal, ele vai ficando mais ralinho, Exatamente. mais clarinho. Usou o Hervik, ele vai dar aquele volume, vai dar aquela preenchida. Então, gente, dá essa oportunidade pra você, é a sua autoestima, é cuidado com você mesmo. Já liga 0800 020 1726. A gente cansou de falar já aqui que é um produto que é campeão de venda, é um produto que dá resultado. Tem selo da Anvisa, Exatamente. é um produto já consagrado. Chegou o momento. Exatamente. Chegou o momento Agora sim. de você fazer. Você tem um lote. Tem um lote. Só Todo que dia hoje você eu vou fazer prepara. diferente. Tá. Hoje eu vou disponibilizar, porque assim, ó, 10 minutos, vou falar pra você, dá mais de 3 lotes de venda graças à Sério? audiência da emissora. 10 minutos. Exatamente. Então eu vou estender um tempo. Vai dar aí em torno de umas 600 primeiras pessoas que ligarem. Tá. Os 600 primeiros que tiverem na linha vão levar o voucher de 1.200. 1.200. Só que Você vai hoje- manter o 1.200. Vou manter. Hoje é sexta-feira. Só que assim, ó, eu vou manter o 1.200, mas é só hoje, Emílio. Tá. A gente não consegue, não vai Já conseguir era. manter mais os 1.200 esse Entendi. voucher. Você pegou Então, o último lote. É, exatamente. Tudo que tem lá no nosso estoque pra hoje, pra agora, quem ligar no 0800 020 1726 e levar o tratamento de 1 ano do Hervik, vai garantir aí. O tratamento de 1 ano vai garantir, sim, 1.200 de voucher. O restante parcela em 10 vezes sem juros, com entrega e ligação gratuita. Então, assim, gente, ligou, pediu o tratamento de 1 ano, vai levar o voucher de 1.200, viu, Emílio? Legal. Leva o voucher e leva o Hervix é esse aqui, ó. Aí você Exato. vai levar como bonificação, É, 1.200 de cara. E brinde, você vai levar o shampoo, que é espetacular, o Buster aqui e o Regener também, que é outro produto revolucionário. Tudo muito legal. É um É um combo kit capilar. completo. Exatamente, o kit completo. Então levou tratamento de 1 ano, garante voucher de 1.200 para utilizar na compra. O restante, que vai ficar pouco, gente, parcela em até 10 vezes sem juros, com entrega, ligação gratuita e mais 3 brindes, que é shampoo, Regener e a ampola. Então pega o telefone agora, aproveita. Hoje é o último dia do voucher de 1.200 para você utilizar na compra aqui. Então aproveita. 0800 020 1726, Emílio. E obrigado por você ter mantido aí, porque eu sei que ele Fez com respeita carinho. muito a nossa audiência do Pânico. Ele dá isso aí, e realmente, quando ele vai, ele tem que buscar o lote certo lá. Eu sei que é uma briga. não é. Então aproveita agora, porque você tem aí mais um tempo para ligar e aproveitar essa grande promoção do Hervik. Se você quer, aproveita hoje. É isso, Zuzu? É isso aí. Nós vamos fazer um break? Perfeito. Não tem break? Vamos direto? Por quê? Vai direto? Estamos na TV? Já Não, eu sei, Delari, eu tenho que fazer um break, então eu vou fazer um break agora. Vai lá, Reginaldo, por favor. Pom, pom, pom. Break para... Eles não sabem direito. Jovem Pan. Ele não sabe, ele fica perdido, ele tá mais perdido que eu. Olha lá, ele tá mais certo. perdido que eu. Não, eu sei, tá Então, no break. Andrade vai pra lá. Tá Obrigado. no break, nós vamos entrar na TV agora. É isso. Pô, é horrível quando você tá aqui e tem alguém mais perdido que você. É o Waze horrível. sem internet. É um Você tem- Waze que tá no modo completamente avião. perdido. Modo avião. Sai que você Waze tenta no modo avião. É reconectar melhor o ficar caminho. quieto. Se vocês estão perdendo, é melhor ficar quieto. Eu sei, mas é horrível, cara. Porque você vê a turma tudo perdida. Muito bem, estamos de volta com o Pânico, agora pela Jovem Pan, também a sua TV Jovem Pan. Jovem Pan News, sejam bem-vindos ao programa. Temos um furo hoje, graças à nossa diretora Paulinha Krausch, a nossa equipe fantástica, que conseguiu trazer aqui, ele que foi o grande destaque ontem, no debate da Globo, que é o nosso querido padre, é isso, né, Padre Zuzu? E a gente já Kelman. estava com ele Isso. na nossa rede rádio e agora na TV também, é isso? Daqui a pouco a Amanda Klein. O padre está aqui. Cadê o padre? Vamos falar com ele Craque novamente. da rodada. Aliás, vamos agradecer. Tô aqui. Rica Isso. Perrone. O Rica- cedeu Tô por aqui. o estúdio dele lá do Isso. Caratapa. Padre, prazer, Daniel Zuckerman aqui. Estamos agora na TV Jovem Pan. Ontem você foi o protagonista, Prazer, Daniel. na minha humilde opinião. Além do seu carisma, muita gente comentou da sua participação. E eu queria fazer 2 perguntas para você responder nesse momento. Uma, o que você achou das regras do debate, a bronca que você recebeu do William Bonner, e foi um momento onde teve aquele embate com o Lula. O que estava falando fora do ar, assim, que vocês estavam meio brigando, que você questionou ele de uma forma muito bacana. Parabéns. Boa alma. Olha, a regra do debate, eu estava cumprindo como tem que ser. O problema é que quando nós fomos conversar, eu e o Lula, muito assim, próximo um do outro, eu lembrei-me de tudo aquilo que ele dizia nas redes sociais, né, que queria colocar os padres e os pastores
no seu devido lugar, que ele não precisa de padre, que ele basta rezar sozinho no seu quarto. Então, e outras questões um tanto duras, como ele ensinava nas redes sociais, eu vi isso na internet, me mostraram isso, ele dizendo que as mulheres podem abortar e coisas desse tipo. Então, isso me marcou muito ali, olhando na frente dele, estando de frente com ele. Eu não podia aceitar aquilo. E eu olhava assim no olho dele e eu fiquei um pouco assim assustado, confesso para você, porque eu senti tanta ausência de amor, eu senti tanta presença de ódio ali, sabe? Falando diretamente comigo, com muita raiva, com muito ódio. E eu só queria que ele explicasse a mim e às pessoas que estavam nos assistindo por que ele mente tanto, por que ele age com tanto cinismo diante de tanta coisa que a gente já sabe e vê todos os dias nas mídias sociais e nas TVs, por que ele incentiva tanto o aborto, né? O aborto que é um crime, é um assassinato do ser humano. A gente sabe que a criança é um outro ser que está apenas ali no ventre da mãe, esperando o momento de vir ao mundo. Ali é apenas um sacrário, ela é a depositária da vida, assim como Maria. Olha, para que mais exemplo do que para as mulheres do que Nossa Senhora? Nossa Senhora que cuidou de Jesus no seu ventre por 9 meses. Ela não abortou Jesus. Se tivesse abortado, talvez, se tivesse abortado, a história do mundo seria outra. Nós não teríamos nem a redenção. Mas Maria foi aquela que escutou a voz de Deus, correspondeu com a voz de Deus e soube cuidar, soube gerar e cuidar e amamentar aquele que era o nosso Salvador. Ela não abortou em 6 meses, em 4, 5 meses, mas ela seguiu as orientações de Deus, a lei natural, e preparou, gestou e depois então nos ofereceu o Salvador, o Redentor do mundo. Então, Lula ali diante de mim, dizendo todas aquelas coisas, eu, um sacerdote, ouvindo aquilo, meu Deus, aquilo me questionava muito, esse homem mente demais. Chega, vamos parar com tanta mentira, as pessoas não aguentam mais isso. É muito cinismo na televisão para todo mundo, é mais do mesmo ali, os outros partidos ali de esquerda, que a gente sabe que muda apenas a sigla, mas as pautas e as bandeiras são as mesmas. Então, a sociedade brasileira não merece isso. Eu vi isso, eu vi as consequências de escolhas erradas com amigos que eu tenho venezuelanos. Eu trabalhava numa paróquia pobre, lá em Serrolândia, no interior ali na fronteira entre o Ceará, no Crato, por ali, com o Padre Eugênio. E num certo momento, eu disse, Padre Eugênio, olha o que está acontecendo na Venezuela, eu preciso ver isso aí. Eu não acredito que o ser humano esteja sendo tão maltratado desta maneira. Então eu quis ver com os meus olhos, porque eu não acreditei naquilo. E alguns amigos compraram uma passagem para mim, eu fui até esse local lá em Pacaraima, ali na Praça Simão Bolívar, também em Boa Vista. Na divisa. Fui ver com os meus olhos, lá na divisa. Mas aonde me chamou mais atenção, Emílio, foi ali em Boa Vista, porque era uma multidão de pessoas, de seres humanos, ali deitado debaixo daquelas árvores, sem nada no chão, apenas um papelão. E eu vi professores, médicos, até policiais, estudantes universitários, cozinheiros, engenheiros, advogados, todos numa mesma situação de desprezo, de abandono, tendo que fugir do seu país, deixar os seus sonhos de lado para vir para um país desconhecido, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, porque agora os socialistas e os comunistas acharam que são os donos da vida das pessoas, e aí as pessoas são obrigadas a deixar aquele país para não serem escravizadas. Isso é um absurdo. Então eu fui ver aquilo. Mas, padre, o que assusta mais é lá o Ortega, lá na Nicarágua. Exatamente. Fechou a igreja. Ele fechou a igreja, fechou rádio. Ele fechou rádio que era rádio católica. Sim. Fechou as igrejas. Falou, não, sim. Ele falou, a pior ditadura que existe é da igreja. Eu vou fechar tudo aqui igual era na União Soviética, pô. O cara é maluco. Emílio, eu fiquei impressionado com o ódio que era, assim, externado
por esse senhor Lula, para mim naquele momento, e justamente eu lembrava, eu digo, meu Deus, este homem é ligado ao Foro de São Paulo, este homem é amigo do Ortega, este homem é amigo do Maduro, este homem é amigo de todo esse pessoal da esquerda. Se este homem, que é amigo e fundador do Foro de São Paulo, que fundou junto com aquele senhor Fidel Castro, que já morreu, a base deles é o ódio. E por isso, então, o amiguinho dele lá, o Ortega, está fazendo o que está fazendo com os nossos irmãos bispos, com os nossos irmãos sacerdotes, que está fechando as igrejas, que está proibindo os cristãos de adorar a Deus. Parece que essas ideologias, o que no fundo elas querem é matar Deus do coração do homem. E se você tirar Deus do coração do homem, Emílio, o que é que vai sobrar? O próprio homem. E o que é o homem? Um ser finito que pode tomar decisões erradas na vida e se encher de ódio. Quem nos enche de amor é Deus. Então nós precisamos voltar-se para Deus. Temos que voltar o coração para Deus, porque nós não podemos nos encher de nós mesmos, né? São todos amiguinhos. Ortega, Lula, e tantos outros que não recordo o nome, mas vocês sabem muito bem, desse conjunto do Foro de São Paulo, dessa instituição do mal, né, que querem acabar com os nossos valores e costumes cristãos, porque o fundamento é esse. Então, nós cristãos, padres e pastores do Brasil, nós não podemos ter medo e nem ficar calado, porque nós somos os cuidadores das ovelhas. As ovelhas, neste momento, são todos os brasileiros. O Brasil é essa grande paróquia, né, para um padre ortodoxo, para um padre romano, para um pastor. Vamos cuidar e ajudar o nosso povo a tomar consciência dos seus direitos e deveres, a tomar consciência da sua história nacional. Emílio, nós temos referências positivas no Brasil. Por que não buscarmos as nossas referências de homens que viveram como políticos e que ajudaram o Brasil a ser uma nação pujante em séculos passados, que prepararam o país para esse presente que a gente vive agora, mas que muitos até desviaram daquilo que era planejado no passado. Nós precisamos resgatar essas nossas referências, porque nós temos referências, nós temos heróis nacionais, nós não precisamos de Che Guevara. Quem era Che Guevara? Na minha juventude, Emílio, eu vi aqui na igreja, eu era muito de igreja romana também, comecei ali, como eu disse que eu era da igreja romana, sempre fui, mas na minha juventude eu sempre fui contra, porque tinham jovens que utilizavam nas pastoras da juventude uma camisa com Che Guevara no peito, né? E eu sabia um pouquinho do que era aquilo ali, e eu dizia, meu Deus, como é que estes jovens aí usam uma camisa com Che Guevara? Será que eles sabem que eles estão colocando no peito um fuzilador de padre, um assassino de sacerdote? E nós cristãos estamos apoiando isso? Nós não podemos, nós temos que conhecer a história como ela é. Agora, padre, essa ideia progressista, ela foi avançando tanto que ela própria já vai se zoando dentro dela. Sim. Porque vai ficando uma confusão muito grande, que aí você não consegue mais entender como é que você pode tirar o direito de alguém ir a uma igreja. Isso que eu ia até falar com o padre. Praticar qualquer igreja. Sim, porque... Qualquer igreja. A igreja evangélica. Pô, sei lá, fazendo culto. Sim, né? é que o Superman tá... Não, acho que eu ia falar exatamente isso, padre, porque você acredita que é uma influência dessa classe política da questão da fé cristã? Porque, por exemplo, eu lembro muito quando o padre Paulo Ricardo ele foi no Congresso falar contra o aborto. Eles falaram, por que você não tira a batina? Não sei por que você tá aqui. E a mesma coisa aconteceu com o senhor. E também acontece com os pastores evangélicos, né? Que quando eles têm eles alçam alguma opinião maior ou têm alguma oportunidade de falar, eles são sempre execrados, são sempre feitos como palhaço. Você acredita que, e no final, essa ideologia, ela sempre termina, a questão da esquerda, falando que a fé cristã, ela é opressora. O senhor vê dessa forma a classe política já colocando a fé cristã, já puxando para baixo? Pergunta longa. Meu irmãozinho, a fé cristã, ela é libertadora, porque liberta o homem do pecado, porque ajuda o homem a enxergar a vida com os olhos da fé, com os olhos do próprio Cristo. E como é que Cristo olha o outro? Com amor. E como é que nós, que somos seguidores de Cristo, devemos enxergar o outro? Com amor também. Porque se é o Cristo que nos inspira, se é o Cristo que move a nossa vida, porque fomos batizados, recebemos o Espírito Santo. Quem tem que nos mover é o Espírito de Deus. E Deus, Jesus Cristo, olha o outro com amor. E nós precisamos enxergar o outro com os olhos do Cristo. Com amor,
com compreensão, com tolerância, com perdão, com respeito, né? Não é, você não conhece alguém e aí porque você ouviu falar, você começa a propagar mentiras a respeito daquela pessoa, você começa a propagar calúnias a respeito daquela pessoa. Está errado. Conheça de fato, conviva com ela. Jesus é sempre o modelo. Jesus é sempre o centro da nossa vida e não o homem. É isso aí. E Jesus também não tinha, o Cristo não tinha isso. Era qualquer um falando, pô, mas esse cara vem, esse cara é bandido, pô. Exatamente. Esse cara, não tem problema, não. Se tiver. Abraçava todos. Pode vir pra cá. Mas entendeu? nova Esse é o princípio. a nova moda- Esse é que é o princípio. O princípio não é dividir, cara. E esse cara divide. Ele fala, não, isso aqui é opressão. Sim, Exatamente. Entendeu? Mas O princípio cristão é juntar. É falar, não, se você acredita, vem cá comigo. Ah, o que você não interessa? Se é preto, se é branco, se é japonês, se é bandido, não é? Vem aqui, vamos lá. Mas essa é a grande contradição que eu acho legal que o padre está apontando aqui, porque a cultura progressista, woke, esse pessoal lacrador, eles reescrevem a história, né? Eles colocam que... Eles até falam, né? É um absurdo isso, que Jesus Cristo era socialista. Mas isso, padre, é surreal. Eles falam isso mesmo. É verdade. Eles são tudo louco. Não. Esse pessoal é maluco. Aliás, eu tenho uma... Mas só um ponto aqui que eu queria colocar para o padre. Essa influência nefasta, padre, da teologia da libertação aí, liderada por Leonardo Boff, por Frei Beto, esse pessoal que é militante, é o equivalente a Paulo Freire na sala de aula com as crianças. Você pega a pessoa numa situação de culto, numa situação onde ela está querendo ouvir a palavra de Deus, fazer o ato dela de fé, e tem lá um cara falando que ele é oprimido, que ele é vítima, que ele tem que se rebelar contra o patriarcado e por aí vai. Até que ponto, padre, tem cristão sendo enganado por esquerdista ainda nessas eleições? Olha, existem muitos que estão sendo enganados e nós precisamos ajudar o padre, o pastor. Eu costumo muito falar com o pastor Gamonal, que é uma amizade que nasceu há alguns anos, justamente sobre isso, a influência dessas ideologias progressistas, socialistas e comunistas dentro das igrejas. O Papa, não me recordo agora se foi o Papa Paulo VI, que um dia falou que a fumaça de Satanás, ela adentrou na igreja. Acho que foi ele que falou isso, não me recordo. São muitas informações, nós não somos computadores, a gente esquece. Mas é mais ou menos isso. O Papa Paulo VI tinha dito que a fumaça de Satanás adentrou na igreja. O mal é real, gente. O mal existe. Assim como o bem existe, assim como Deus é amor, o mal também existe. Agora você precisa escolher. A vida é feita de escolhas e você precisa ter um lado. O lado do cristão é Cristo. Aquele que não é cristão escolhe outra coisa, mas não escolhe Cristo. Os frutos daquele que escolheu o Cristo sempre será o amor, a paz, a fraternidade, a união, a inclusão, e não a divisão de classe, e não a propagação da mentira, porque o cristão, ele precisa viver e falar a verdade. Porque quem é a verdade? A verdade é Cristo. A verdade não é assim muito subjetiva, ela é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você tirar isso, fica essa confusão que muitos aí estão trocando, fazendo o jovem de hoje não saber mais o que é verdade e o que é mentira. A verdade é uma só, Jesus de Nazaré. Jesus é o parâmetro. Olhem, leiam e conheçam. É preciso voltar o coração para as bases. As nossas bases são cristãs. Cristo é o caminho. Busquemos ele cada dia mais e o mundo será diferente, porque Deus é amor. Ô padre, depois do debate eu vi que questionaram o senhor, na verdade, nem questionaram, né? Taxaram o senhor como um cabo eleitoral do Bolsonaro, falaram que o senhor tá ali... Isso é uma mentira. Eu vi que depois uma jornalista, logo depois do debate, fez isso aí. Eu queria saber do senhor aí, como que o senhor leva isso? Porque não foi nenhum questionamento, já taxado o senhor como cabo eleitoral do Bolsonaro. Gente, olha, isso é mais uma outra mentira, porque eu tenho o direito de ser candidato. O meu partido, o PTB do Roberto Jefferson, que todo mundo conhece, sabe quem é, o meu partido, ele escolheu, depois da ausência do Roberto para ser o candidato à presidência da República, ele escolheu o padre que era o vice. E o partido do PTB é o único partido cristão e conservador do Brasil. 100% conservador.
porque é conservador nos valores e costumes, não é só na economia, é em tudo. Então, o PTB... E eu posso dizer para você, porque eu ajudei a escrever um pouquinho do novo estatuto que foi mudado pelo presidente Roberto, por uma convenção que houve. Um partido que defende Deus, pátria, família, vida e liberdade. Nas 5 palmas, nos dedos da mão, a gente pode descobrir onde estão as bandeiras do PTB. Deus, pátria, família, vida e liberdade. E essas são bandeiras também do cristianismo. Nós defendemos quem? Deus. A pátria, nós defendemos a família, defendemos a vida como um dom de Deus. A vida é um dom único. Nós somos contra o aborto, está lá no nosso estatuto. Né? Nós, do PTB, defendemos a vida da concepção até a morte natural. Está escrito. E aí, para não ficar uma letra apenas morta, como é o Evangelho, se você não vive, fica a letra morta. O padre entrou em ação com o pastor, numa conversa que tivemos com Roberto Jefferson, e fomos sair pelo Brasil há 1 ano e meio, visitando os diretórios, falando para os políticos, foi cortado na carne, Roberto expulsou muita gente do partido, e aí isso me fortalecia, porque eu começava a ver, de fato, a mudança é real. Né? Aqui a mudança é real. Ele não está fazendo diferença, está tirando aqueles que não querem esse novo, que querem ainda viver uma coisa velha. E por isso eu fui me dedicando mais ainda e fui ajudando a construir esse PTB conservador e cristão que defende valores e costumes. Ô padre, mas saindo um pouco de religião e tal, você acha que esses valores, porque esses valores, mesmo a bandeira brasileira, a gente teve agora aqui, falou que o Bolsonaro... Como é que eles falam? Que o Bolsonaro está usando a bandeira. Não, que o Bolsonaro está usando a bandeira. Se apropriou da bandeira. Esses valores da vida, o valor cristão, é um negócio que meio que voltou agora, porque estava meio que... escondido. Era uma coisa que era meio escondida, né? A gente parece que hoje em dia as pessoas... Tanto é que você foi o grande destaque ontem por ser um padre. Sim. Você foi o destaque ontem, a gente fala tá polarizado e tal, você foi o destaque ontem. Você acha que as pessoas vão resgatar esses valores, os valores da família, do cristianismo? Você acha que as pessoas estão olhando mais para isso? Estava um pouco esquecido? Olha, Emílio, eu tenho visto que o nosso povo, que não era muito politizado, que ficava ali, mas que voltado para outras coisas, outros entretenimentos, e não dava muito valor à política, passou sim. Acho que de 2012, 2013 para cá, as pessoas começaram a se interessar mais por política. Isso é muito positivo, porque a gente tem que ficar de olho naqueles que fazem as leis, naqueles que nos conduzem, naqueles que nos governam. E a questão dos valores e até dos símbolos nacionais. A bandeira nossa, verde e amarela, é um símbolo nacional. Deve ser respeitada, amada, porque é um pedacinho de pano, mas é um pedacinho de pano que traz ali uma história de fundo, o suor de muitos brasileiros que honraram este país com a sua vida. Até mesmo as cores, verde e amarela. Essa cor verde e amarela são as cores de 2 famílias, Habsburgo e Bragança, né? Que são os pais da pátria lá, no nosso passado tão recente, 1800 e pouquinho, estava lá a nossa imperatriz Leopoldina com o nosso imperador Dom Pedro I, que se casaram ainda jovens, né? E com seu pai ainda aqui, o Dom João VI, ainda no Brasil. Houve esse casamento, a união dessas 2 casas reais, e aí tem... e eles trazem, as 2 casas reais trazem as cores de suas casas e juntam e constroem a nossa bandeira. Né? Então não é algo assim que foi inventado agora. Tem raiz, tem referência. E a gente precisa conhecer essas nossas referências. O símbolo que está lá no centro da bandeira imperial, as riquezas daquela época. Acho que é um ramo de tabaco, de café. Então, a gente precisa entender a nossa história. Nós somos um país que não foi criado agora. Parece que querem rasgar a nossa história e criar uma outra. Né? Nós temos a história. Nós temos José Bonifácio, esse grande homem. Esse grande homem que o povo precisa conhecer. Esse grande José Bonifácio que ajudou a manter esse Brasil unido. Os presidentes das províncias, que era assim que era chamado naquela época lá do Império,
Eles queriam, estavam um pouquinho revoltados e queriam ali criar pequenos governos republicanos, mas a agilidade de articulação política, né, do nosso José Bonifácio, ele costura tudo isso em torno do imperador, né, e apresenta o imperador aos demais, e esses homens apoiando nosso imperador faz com que o Brasil se mantenha unido, esse país continental que nós temos, e o nosso imperador resolve ficar aqui. E aí nasce o Estado, o Brasil como temos, livre de Portugal. Então, nós estamos no ano da independência e nós temos que valorizar os nossos heróis nacionais. Nós precisamos conhecer as nossas riquezas do passado recente para a gente entender esse presente e poder preparar o Brasil do futuro que nós queremos. Boa, padre. E qual é o Brasil que você quer? É isso aí, padre. Padre dando uma aula de história. Aliás, uma audiência enorme. Eu tenho que fazer um break para a rede? É isso, eu vou fazer um break para a rede de rádio agora. Você que está acompanhando o rádio, a gente está conversando com o padre aqui. A gente continua na TV Jovem Pan. Muito obrigado pela sua audiência. Bombando Sami, tá louco para fazer uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Padre, Sami dando aqui, uma reportagem Olha um pouquinho alto. Muito obrigado. Uma reportagem do Estado de Minas, do dia 27 desse mês, então terça-feira, não sei o que é verdade ou não, por isso que eu quero lhe perguntar. Fala que o senhor já foi filiado ao PT. Na mesma reportagem, fala que recebeu auxílio emergencial e ainda que você recebe as doações na pessoa física e não pela igreja. O que diríamos que, segundo a reportagem, é um pouco atípico. Eu queria que você comentasse isso, que é verdade ou não, porque a gente sabe que nesse momento da história a gente tem muitas informações que não podem ser checadas. Então, nada melhor do que checar com a fonte. Já foi do PT, recebe doações na pessoa física e auxílio emergencial. Emílio, eu sou um padre pobre. Primeiro tem que entender isso. Eu não sou um padre rico que tem uma paróquia rica. Eu estou na Ilha de Maré para começar, isso que foi combinado com o meu arcebispo, ele me entregou essa tarefa, para começar uma missão. Nenhuma paróquia começa já paróquia. Imagine quando os sacerdotes chegaram no Brasil. Eles começam de uma missão ali, juntando 1, 2, 3 pessoas, sem imposição, apenas apresentando essa novidade que chega, que é o Evangelho. Então eu fui para ali, para a Ilha de Maré, encontrei uma ilha com nossos irmãos evangélicos, na sua grande maioria, 90%, 95%. Então, para mim, já era um desafio. O que eu fiz? Eu tenho que viver aqui sem proselitismo religioso, respeitando o que já tem e sendo padre de todos, do evangélico também. Talvez até sem que ele saiba que eu sou o padre dele. E como é que eu posso fazer isso sem ele saber? Servindo a ele, né? E aí eu fui procurar aquilo que era comum a todo mundo, as dificuldades sociais da ilha. E encontrei ali uma ilha que precisava de saneamento básico, uma ilha que precisava e precisa de um cais para o povo, um atracadouro, e fui procurando unir todo mundo a partir da dificuldade que era comum de todos e que não estavam enxergando. Então eu fui buscar os poderes públicos, porque se eu não tenho dinheiro, se eu tivesse dinheiro, eu mesmo faria aquilo ali para todo mundo. Mas como eu não tenho dinheiro, não recebo salário da igreja, eu fui até os poderes locais, que são aqueles constituídos para cuidar do fato do povo também. E aí bati na porta dos vereadores, que representam o povo. Eu não fui muito levado a sério. Até depois de muito insistir, um vereador, ele acreditou. E ele disse: padre, eu vou ajudar você e vou lá nessa ilha. Eu tenho fotos disso, vejam nas minhas redes sociais. Onde é essa ilha, padre? É Ilha de Maré, na Bahia. Na Bahia. Na Bahia de Todos os Santos. Padre, você foi filiado ao PT? Sim, sim. Como é? Padre, você foi filiado ao PT? Eu fui sim, mas fui enganado como muita gente. Como muita gente, mas filiado assim. Eu era muito jovem, eu não me lembro agora em que ano foi, mas eu era muito jovem. E o PT era moda na igreja. Todo mundo falava de PT na igreja. Eu era romano na época. Todo mundo falava de PT na igreja, tinha que ser do PT. E aí, me parece que alguém, amigo, próximo, era candidato e disse: olha, me ajude, se filie aqui para me ajudar para eu ser eleito. Acho que era vereador, não me recordo. Eu digo: tá bom, eu vou te ajudar. Eu tenho que fazer o quê? Não, o senhor se filia e me ajuda a pedir voto para mim. Foi a única coisa que eu fiz. Mas aí depois eu comecei...
Ô padre, deixa eu perguntar, você acha que eu acho que o PT foi a maior decepção do brasileiro, foi o PT e foi o Lula. A decepção para a igreja, na minha humilde opinião, porque o Lula é um cara que quando ele chegou à presidência da República, a gente achou tão bacana aquilo, um torneiro mecânico, um cara que não era um intelectual, porque até então você tinha Fernando Henrique, teve os militares, teve os políticos de carreira e tal, aí de repente o Lula foi lá e você falou, pô, que bacana, o Brasil tá mudando. E eu acho que o Lula foi a grande decepção, né, Não sei, eu vejo dessa maneira. Eu acho que ele podia escrever bonita a história política dele, né? Não sabe escrever. Pois é, mas olha, Santo Agostinho dizia o seguinte, que o mal é a ausência de bem. Então, se você vira as costas para Deus, que é amor, e enche-se apenas na busca do poder a qualquer custo, no enriquecimento desenfreado, na manipulação das pessoas, sugando do pobre trabalhador para enriquecer a si uma classe dominante, tentando ainda criar, como se fala, criar... me foge agora o nome disso. Não é narrativas, castas, cria castas, né? Isso é ruim. Jesus Cristo não veio para isso. Se nós somos uma nação com 84% de cristãos, quem é a nossa base? Quem nos inspira? É o próprio Jesus. Então a gente não pode criar castas, divisões sociais, dividir o preto do branco, do índio. Não! Jesus nos convida a sermos todos irmãos. É assim que o padre romano ortodoxo e o pastor convida e ensina as pessoas. Somos todos irmãos, somos todos brasileiros, o preto, o branco, o índio, o amarelo, o sírio, o árabe, o italiano que chegou aqui. Nós somos todos irmãos e vivemos numa única nação, nessa casa comum. Essa casa comum que é o Brasil. E nós precisamos construir um Brasil unido, um Brasil próspero, um Brasil que garanta para você a sua sobrevivência e que queira que você seja feliz. E para você ser feliz, nós precisamos trabalhar e receber do Estado o que ele deveria nos dar e às vezes não nos dá porque tem essa casta lá em cima sugando tudo. E lá no debate não deixaram você falar das suas propostas. E aqui, a gente tem aqui, tá aberto para você falar das suas propostas. Eu imagino também que você fala de tudo. Você tem algum ministro da economia? Como que você vê a economia? Vocês perguntam muito, viu? A gente pergunta bastante. O que você acha da economia? Para acelerar a economia. Padre. Porque a gente vê que tem candidato que não tem proposta, não tem nem ministro para a economia. O que você faria com a economia, padre? Olha, eu vou ser muito sincero para você. A gente olha o exemplo de muitos padres. Tem padres que fazem os seus trabalhos paroquiais que dá muito certo na sua paróquia. Então, a gente quer fazer alguma coisa também na nossa paróquia, olha o outro padre, aquilo que ele está fazendo que está certo. E aí a gente procura seguir aquele exemplo daquele padre que já fez da nossa frente, porque a gente já está aprendendo com ele, que já tem o exemplo ali. Eu continuaria, se o ministro aceitasse, né? Eu continuaria com o Paulo Guedes, eu traria ele para perto de mim. Né? Show! E assim ele também deveria observar o Estatuto do PTB e seguir as orientações, mas a sua política econômica eu queria que fosse feita no meu mandato de 4 anos como presidente da República, porque está dando certo. Show. Boa, padre. Ô, padre, eu quero agradecer muito a sua participação aqui no programa hoje. Muito obrigado por você ter disponibilizado. Eu sei que você está com o tempo curto aí, que você tem que viajar agora. Tem uma passagem que a Paulinha falou que vai pagar, mas ela não vai pagar. Não pode fazer isso, Paulinha. Ela vai pagar para mim, eu não tenho dinheiro não. Se quiser pagar, não vai. Dá azar, hein? Ela prometer vai ter que vir de busão. Vai no crédito. Nós vamos fazer o seguinte, padre. Vamos marcar um dia aqui. Vamos marcar um dia aqui pra gente falar de espiritualidade, falar de religião, a gente sabe... Podemos marcar, Emílio, podemos marcar, mas fale com o Betoso, meu amigo, Quem é o Betoso? Ele que cuida dessa Não, eu não sei quem é a gente. Betoso? Não, mas precisamos falar aqui... Bertoso. Seu Bertoso. É a Paulinha que conseguiu.
A nossa diretora Paulinha Krause conseguiu aqui bater um papo com você, que foi o grande destaque ontem no debate. Vem Casal Alba aqui pra Muito nós. obrigado pela... Posso falar de mais uma coisinha? Pode falar o que você quiser, padre. Olha, o pacto da vida, sabe? Nós convidamos aqueles partidos todos. Eu fui, junto com o pastor Gamonal, nós fomos à sede do PT em Brasília, nós fomos à sede do PL, nós fomos à sede do MDB, da União Brasil, do PDT do Ciro. Nós fomos na sede desses partidos com um documento, o Pacto pela Vida, para convidar esses ditos cristãos, como eles dizem que são cristãos. Todo cristão defende a vida. A vida é algo que não se discute, né? Então, a vida precisa ser respeitada, amada e valorizada. Então, nós fomos lá, levando esse documento, pedindo que eles assinassem o Pacto da Vida. Nós somos todos contra o aborto, porque somos cristãos e tal. Ninguém retornou, ninguém assinou. Então, fica a dúvida não, fica aí a certeza. Cadê o compromisso com a vida? É muita falácia, Emílio, e pouca verdade. É isso aí, padre. Muito obrigado. Qualquer dia que você vem aqui pra gente falar de espiritualidade, acho que tá faltando isso. O Brasil tá uma paróquia complicada para administrar. Trágico. Mas ainda bem que a gente tem o mesmo Deus. E esse mesmo Deus, a gente tem os parâmetros. Exatamente. A gente ainda tem isso, padre. Obrigado, E obrigado, Rica então, Perrone, vocês viu? façam o seguinte, vocês me ajudem votando para o padre no 14, votem candidatos cristãos e conservadores, 14 para deputado federal, 14 Padre, por favor. Não pode fazer campanha. Se comporte, Senão padre. Alexandre de Moraes manda a gente chamar o William Bonner, padre. Se a gente por favor, Você padre. tem me avisado o que é que eu posso não posso. Não, esse comportamento. Foi culpa do Delari. Obrigado ao Perrone também. Valeu, padre. Rica, um abração, Rica. Fala com o Barroso. Obrigado.